Hebreus capítulo 6, versículo 13 em diante. Vamos ler até o capítulo 7 e versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é, por interpretação, rei de justiça. E depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos, os despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem se sentar. Amém. Dando continuidade, então, aqui à exposição, né, do livro de Hebreus, carta, né, do apóstolo Paulo aos Hebreus, versículo 13 em diante, mas só relembrando, especialmente o versículo 11 e o 12, onde diz assim, ó, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então nós devemos ser imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. E aí nós vemos aqui o exemplo que é dado na sequência, o exemplo de Abraão. Abraão é um dos homens aos quais nós temos que imitar. Um homem que pela fé e paciência herdou as promessas de Deus. Então, o primeiro homem que é descrito na Escritura como expressamente assim, né, que a fé lhe foi imputada como justiça. Eu não estou dizendo que ele foi o primeiro homem justificado pela fé. É óbvio que todos aqueles que foram salvos antes de Abraão, como por exemplo, vamos citar aqui alguns, Noé, Enoque, Abel, né, dentre outros que poderíamos, né, começar a citar, né, justos, homens, né, tementes a Deus e que foram salvos antes, né, do tempo de Abraão. Todos eles foram salvos por meio do quê? Das suas obras? Não. Todos eles foram salvos pela fé. Não há homem
que possa se achegar diante de Deus, que possa ser salvo, que não seja unicamente por esse meio, a fé. Então a fé sempre foi o meio de Deus salvar os homens, desde o princípio. Quando nós chegarmos em Hebreus capítulo 11, vai ficar muito claro, que os antigos eles alcançaram um testemunho diante de Deus, agradaram a Deus e portanto foram salvos por Deus, foi por meio da sua fé. E ele vai descrevendo, desde Abel, Enoque, Noé e assim por diante, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e todos os demais. Então a fé não é apenas após a vinda de Cristo o meio de salvação. A fé sempre foi o único meio de salvação. Porque pelas obras da lei nenhum homem poderá ser justificado. Pelas suas próprias obras nenhum homem poderia ser considerado justo diante de Deus. Portanto, o único meio de um homem ser justificado diante de Deus é pela fé. E Abraão foi o primeiro que, pela fé, é dito que ele foi justificado. Então, apenas o que ele aparece como primeiro é a revelação desse princípio. Todos os demais que vieram antes dele também foram justificados pela fé, mas o primeiro que é dito expressamente na Escritura, que que alcançou justiça diante de Deus por meio da fé, isso é expresso, isso é revelado a nós em Abraão. Vamos abrir lá em Gênesis. Hoje nós vamos abrir alguns textos aqui no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 15, versículo 6, onde diz assim, só vou ler um pouquinho antes do versículo 6, onde o Senhor está falando com ele aqui, renovando suas promessas. Versículo 1, Gênesis 15, versículo 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor, olha só, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos? E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. E aí nós vemos aqui a fé de Abraão, porque diz assim, e creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Então Abraão creu no Senhor. Abraão teve fé no Senhor. Que nós possamos ser imitadores de Abraão. Que não haja nenhum em nosso meio que esteja confiando nas suas próprias obras para ser justificado, mas que todos nós possamos confiar no Senhor, confiar na palavra do Senhor e pela fé no Senhor, sermos salvos, sermos justificados. Assim como Abraão creu no Senhor e imputou-lhe isso por justiça, que nós também creiamos no Senhor e isso nos seja imputado como justiça. Voltando lá para Hebreus, então pela fé, sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas, Hebreus 12, 6, 12. Pela fé e paciência herdam as promessas. Outro aspecto na vida de Abraão. Abraão foi um homem que precisou ser muito paciente, porque Deus, quando ele faz primeiramente a promessa a ele, é lá no capítulo 12 de Gênesis. Gênesis capítulo 12, diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui é a primeira vez que Deus faz a promessa a Abraão. E aí Abraão ele obedece ao Senhor e sai.
Aí passa-se um tempo, né, onde finalmente tem aquele contexto onde tem aquela conversa, né, de Abraão ali, onde Abraão está ali falando ao Senhor, e o Senhor, mais uma vez, né, ressalta, né, que é dele, né, das suas entranhas, né, como diz ali, que ele teria descendente. Só que, quando Abraão fala com o Senhor nessa segunda vez, já haviam se passado alguns anos, desde a primeira vez que Deus havia feito a promessa para ele. E aí passa-se mais um tempo. E aí depois, passado um tempo, né, ele aceita a sugestão de Sara. E aí quando ele tem os seus 86 anos, nasce Ismael, porque a sugestão de Sara foi que ele possuísse a sua serva Agar, né, e dela gerasse um filho. Pensando, né, na sua mente ali, né, será que não é assim que das tuas entranhas vai sair o herdeiro? Aí, por fim, então, já que Sara não concebia, concebeu a partir de Agar. Só que isso foi um erro. Passa-se mais um tempo. E aí, quando Abraão já está com 99 anos, o Senhor aparece novamente para Abraão. Então aqui nós já tínhamos mais de 20 anos, né, se passado, desde que Deus havia feito a promessa lá a primeira vez. Mais de 20 anos. Da época que Ismael havia nascido, né, daquela falha de Abraão, já haviam se passado aqui 13 anos. E por fim, então, Gênesis, capítulo 17, nós temos Deus novamente falando com Abraão. Gênesis 17, versículo 1 em diante, diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações. Por aliança perpétua, parte será a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Aí ele fala sobre a questão da aliança da circuncisão, estabelece aqui a aliança da circuncisão, até o versículo 14, nós temos. Depois, no versículo 15, Deus diz o seguinte: disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Vejam que ele estava crendo que de fato era por meio de Ismael que ia se cumprir a promessa. Até esse momento aqui, passados já 13 anos do nascimento de Ismael, ele estava achando, bom, realmente nasceu Ismael e é com Ismael o negócio. Então a promessa de Deus, um filho, né, das minhas entranhas, né, ele já tinha estabelecido isso no coração dele, que ia ser dessa forma. E aí quando Deus fala, né, de Sara, que Sara ia gerar, ele fica, bom, um homem de... a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de 90 anos. Naquele momento ele estava com 99, Sara com 89. Mas é óbvio que até a criança ser gerada e até nascer,
ele já ia estar com 100 e a Sara com 90. Aí ele diz, e disse Abraão a Deus, isso aqui ele pensou, isso aqui eram os pensamentos do seu coração que estão descritos aqui. Disse no seu coração, né? A um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara de idade de 90 anos. Então isso tudo eram os pensamentos interiores dele, não falou isso para Deus em oração. Mas é óbvio que Deus sabia tudo que se passava no coração dele e deixou ali registrado. E aí ele fala ao Senhor, versículo 18, e disse Abraão a Deus, quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. Ou seja, aquilo que já estava no coração dele, ele apenas manifestou, aquilo que ele já tinha, né, convicção, que era de que Ismael seria o meio pelo qual a promessa de Deus se cumpriria. E ele diz, quem dera viva Ismael diante de teu rosto. É interessante a forma como Deus fala com Abraão, porque Deus poderia aqui já dar no meio dele, assim, né, e repreender Abraão de maneira bem dura, mas não. Olha a forma como Deus fala com ele. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. A Deus aqui já dá o nome, né? Isaque. Chamarás o seu nome Isaque, com ele estabelecerei a minha aliança. Ou seja, não é com Ismael, é com Isaque, aquele que Sara vai gerar. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e o farei frutificar, e o farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Então Deus ainda, né, pega aquelas palavras de Abraão. Não foi exatamente aquilo que Abraão fez o pedido, mas Deus... É que nem quando nós vemos lá em Romanos, capítulo 8, que é dito que nós não sabemos pedir como convém. Abraão não estava sabendo orar, pedir como convém. Mas Deus vai lá e reinterpreta a forma como Abraão fala e concede algo superior ao que Abraão havia falado com Deus. Deus abençoa Ismael, mas mesmo assim Deus estabelece, deixa muito claro para Abraão que o plano dele, a promessa dele não seria cumprida em Ismael, mas seria cumprida sim em Isaque, aquele que ainda nem tinha sido gerado, mas seria gerado. Versículo 21, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado no ano seguinte. Ao acabar de falar com ele, Abraão subiu, ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. Aí acontece a circuncisão, depois, né, várias situações. Mais adiante eu vou chegar num outro ponto aqui de Gênesis. Voltando agora aqui. Então nós vemos que se passaram vários anos, até que, por fim, a promessa de Deus se cumpre. Abraão já estava com 100 anos. Então já se passaram pelo menos 25 anos desde a primeira vez que Deus havia falado com Abraão, até o momento onde o meio pelo qual Deus iria cumprir, que era um descendente que ia vir por meio de Sara, Isaque. Então tem ali o seu cumprimento. 25 anos. Quantas vezes nós, né, temos alguma promessa da Escritura, e aí olhamos para a nossa vida, a gente fica ali, né, querendo para ontem que as coisas aconteçam. Que o Senhor nos ajude a termos essa paciência, de aguardarmos, né, de esperarmos, de não sermos aquela geração assim, né, que é tudo imediato, sabe? Se Deus não fez, assim, ó, se eu pedir hoje e Deus não atendeu amanhã, já começa, sabe, que nem uma criança mimada, assim, começa já a vir questionamentos no coração e tal. Não, peraí. Que o Senhor nos dê, sabe, uma fé estável, uma fé inabalável, uma esperança viva, firme, que não seja, sabe, né, abalada por qualquer ventinho aí, por qualquer situação. Porque Deus não me atendeu já na primeira vez que eu pedi, já começar a ficar, né, todo titubeando e balançado na fé. Misericórdia, que Deus nos livre disso, que Deus nos dê firmeza.
Se for preciso esperar anos pelo cumprimento de alguma promessa, se for preciso esperar anos por algo que nós estamos pedindo ao Senhor em oração, que o Senhor nos dê essa graça de esperarmos, de sermos pacientes. Voltando lá para Hebreus 6:12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Nós precisamos de fé e paciência. Não é fé e impaciência. É fé e paciência para nós herdarmos as promessas. Aí diz assim, ó, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então ele alcançou a promessa porque ele esperou com paciência. Mas olha só como é tremendo a forma como Deus vai trabalhando, né, em Abraão. E como a fé de Abraão ela vai progressivamente crescendo. Porque por mais que Abraão ele é chamado por muitos assim como o pai da fé, né, por mais que não haja essa expressão na Bíblia, assim, expressa assim, ó, Abraão, o pai da fé, tipo, não está escrito isso. Né? Mas a questão é que algo que é uma característica de Abraão é a fé. Tanto que ele, como eu já disse hoje, né, ele foi o primeiro que pela sua fé é dito que ele foi justificado, foi-lhe imputada a justiça. Mas tem outros aspectos que nós vamos ver. Né? Olha como... Eu não vou aqui abrir hoje, tá, irmãos, mas quem quiser ler em casa, Romanos capítulo 4, vai ver ali como, sabe, a fé foi uma característica, né, de Abraão. Romanos capítulo 4. Leiam Hebreus capítulo 11, nós vamos ver ali também. Tiago capítulo 2. E assim por diante, nós temos vários textos nas Escrituras que vão descrever, sabe, de maneira especial a fé de Abraão. Inclusive Gálatas 3, né, que nos apresenta a nós como filhos de Abraão. Por isso que normalmente ele é chamado o pai da fé, porque a Escritura vai apresentar nós, que somos os da fé, como filhos de Abraão. Né, lá em Gálatas capítulo 3. Mas, o que acontece? Esse contexto aqui, onde é dito, né, que Deus jurou a Abraão, e aí diz assim, ó, versículo 13, Hebreus 6:13, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Essa descrição aqui, isso aqui acontece quando? É quando após Isaac ter nascido, Abraão vai lá oferecer o seu filho Isaac, debaixo de uma ordem do Senhor. Vamos abrir aquele texto lá em Gênesis. Gênesis capítulo 22. Então vejam, Abraão já tinha 100 anos de idade quando Isaac nasceu. O que Deus havia deixado muito claro para Abraão, quando Abraão tinha 99 anos? Que era em Isaac que seria chamada a sua descendência. Que a aliança que ele havia estabelecido não era com Ismael, era com Isaac. Abraão creu nessa palavra do Senhor? Creu. Ele creu. Aí passam-se alguns anos. Isaac já era aqui provavelmente um adolescente, um jovem. Aí diz assim, Gênesis capítulo 22, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. O holocausto era um sacrifício que era completamente queimado. Então, um animal que era oferecido em holocausto, o animal ele era imolado, e posteriormente, todo animal ele era queimado, né? Só sobrava cinza do animal, quando era um holocausto. Então, Deus pede para que ele ofereça o seu filho, Isaque, em holocausto. Aquele a quem foi dito que em Isaque seria chamado a sua descendência. Isaque já tinha gerado filhos nesse momento? Não.
Isaac vai gerar Esaú e Jacó com 60 anos de idade. Porque ele se casa com Rebeca com 40 anos e ele fica 20 anos orando pela sua esposa Rebeca até que ela gera os gêmeos, né, Esaú e Jacó. E todo esse tempo, Abraão também está ali, né, acompanhando Isaac. Acompanhando a promessa do Senhor em Isaac, seria chamada tua descendência. Então Isaac precisava ter uma descendência. E é muito tremendo que, por mais que não menciona assim um convívio, né, não tem uma descrição ali de Abraão, tipo, conversando com Jacó, conversando com Esaú e tal. Mas quando nós lemos, né, a idade com que Abraão morre, a idade com que nasce, que Isaac tinha quando nasce o Esaú e Jacó, nós podemos entender que Abraão conviveu com os seus netos por vários anos, mais de uma década pelo menos, porque Abraão morre com 175 anos. Se Isaac nasce quando ele tinha 100, Isaac nasceu quando Abraão tinha 100. Isaac teve os seus 2 filhos com 60, então quer dizer que Abraão tinha 160 anos quando nasceu Isaac e Jacó. Então, e se ele morreu com 175, significa que ele conviveu com seus netos por 15 anos. Ou seja, ele chegou a ver os seus netos na adolescência, na juventude. Então ele pôde ver o cumprimento, né, pelo menos parcial, da promessa do Senhor. De que, ou seja, ele pôde ver a descendência de Isaac. Mas voltando aqui, Deus havia dito claramente que era em Isaac. Não era em Ismael, não era num outro que iria vir depois de Isaac, não. Era em Isaac que seria chamada a descendência dele. E agora Deus pede para Abraão que, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Qual foi a atitude de Abraão aqui? Ele começou a chorar, ele começou a dizer, Deus, por quê e tal. Tem isso aqui? Não, não tem. É engraçado que nos filmes, né, até músicas, né, a gente vê assim, né, o pessoal falando, e Abraão chorou, e Abraão isso, e Abraão aquilo. Nós não vemos nada disso no texto, meus irmãos. Nada disso nós não vemos no texto. Abraão numa luta ali e tal, não. Abraão, nesse momento aqui, meus irmãos, o que acontece com Abraão? Abraão foi crescendo de fé em fé, de fé em fé. E a fé de Abraão aqui, ela já estava, meus irmãos, tão fortalecida, que Abraão, quando ele recebe essa ordem do Senhor, qual é o resultado da fé? O que se espera de alguém que creia? Que ele obedeça. A obediência é fruto da fé. A fé é a raiz da obediência. Então, no momento que Deus dá uma ordem para Abraão, Abraão ele não questiona a Deus. Abraão simplesmente, por causa da sua fé no Senhor, por causa da sua fé nas promessas do Senhor, ele simplesmente obedece, sem questionar. Olha só, Deus dá a ordem, então, montei que eu te direi, versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Prontamente, nós não vemos nem lapso aqui de, de titubeio, assim, de estar balançado e tal. Não, nós vemos aqui um homem determinado a fazer aquilo que Deus disse para ele fazer. Ponto. Simplesmente isso. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Pensa, andou 3 dias ainda. Né? Ele já foi imediatamente no mesmo dia, de manhã já. Só que 3 dias depois ele conseguiu chegar no lugar. Ou seja, ele precisou andar longe. No terceiro dia ele avistou o lugar. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, ou seja, era um moço, não era uma criança, né, mas também não era já, né, um homem adulto feito, já era um moço, ou seja, era um jovem, um adolescente talvez, um moço. Eu e o moço iremos até ali, ou seja, até os montes, né, o monte de Moriá. E havendo adorado, tornaremos a vós. Olha o que Abraão diz. O que ele disse, meus irmãos? Havendo adorado,
O quê? Está escrito tornaremos. Não está escrito assim, havendo adorado, tornarei eu sozinho até vós, porque né, o meu filho Isaac vai estar lá só cinzas lá em cima do monte. Ele não disse, eu tornarei sozinho. Né? Tipo assim, já no coração todo quebrado, porque né, meu filho vai morrer, vou ter que matar o meu filho. Não. Havendo adorado, tornaremos. Tornaremos a vós. Por que Abraão fala assim, tornaremos? Com uma firme convicção de que ele iria voltar com seu filho Isaac de lá. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus não havia dito que era em Isaac que seria chamada a descendência dele. Então ele sabia que ele ia voltar com Isaac de lá. Ele sabia disso. Ele tinha plena certeza disso. De que ele iria voltar com seu filho. Ponto. Se ele tivesse que oferecer o seu filho em holocausto, se até o último momento, qual era a fé que ele tinha? É que Isaac iria ressuscitar. Que ele iria oferecer. Olha, vejam, ele ia chegar lá e oferecer o seu filho Isaac. E depois que o filho dele tivesse sido entregue a Deus em holocausto, que o Isaac iria ressuscitar. Isso eu estou tirando da minha cabeça, meus irmãos? Alguém... Ou isso está escrito na Bíblia, está revelado na Escritura? Isso está revelado na Escritura. Eu não estou imaginando isso. O que é imaginação é essas coisas que acontecem em filme, em música, aí, de Abraão chorando, de Abraão em luta e tal. Isso aí é imaginação. Mas agora, isso que eu estou falando, meus irmãos, sobre essa determinação de Abraão, e de que Abraão cria que Deus podia trazer Isaac dentre os mortos, isso está revelado nas Escrituras. Não está revelado aqui em Gênesis. Se nós formos ler aqui em Gênesis, não está escrito isso. Por mais que nós podemos inferir pelo fato de Abraão dizer, tornaremos a vós. Só por essa fala de Abraão aqui nós já poderíamos inferir que ele cria que se fosse preciso entregar o seu filho, ele seria ressuscitado. Mas isso está expressamente nos dito lá em Hebreus capítulo 11. Eu já vou voltar aqui para Gênesis, mas só vamos ler o texto lá de Hebreus 11, que nos diz o seguinte. Olha só, Hebreus 11, versículo 17 e 18. Perdão, 17 ao 19. Hebreus 11, versículo 17 ao 19. Diz assim, ó, pela fé ofereceu Abraão a Isaac. Vejam, pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou, olha, a Escritura é bem clara em afirmar isso. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Ou seja, Abraão considerava, ele tinha no seu coração esse pensamento. Se eu precisar entregar o meu filho em holocausto, e ele morrer, ele virar só cinza, então Deus vai ressuscitá-lo. Diz aqui, ó, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Ou seja, se Deus pediu, Deus disse que era em Isaac que seria chamada a minha descendência. Então, se eu tiver que imolar o meu filho e oferecê-lo em holocausto, então Deus vai, após eu fazer isso, ele vai, como diz aqui, Deus é poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Ponto. Porque Deus disse que é dele que vai ser a minha descendência. Então, não importa o que eu precise fazer, eu vou voltar com ele lá daquele monte. Ou Deus vai fazer alguma outra coisa, ou se eu tiver que oferecê-lo em holocausto, Deus vai ressuscitá-lo e eu vou novamente descer com ele daquele monte. Por isso que ele crê ali, ele fala antes ali em Gênesis 22, né, versículo 5, e havendo adorado, tornaremos a vós. Vejam, essa é a fé de Abraão, uma fé inabalável, firme na palavra que Deus havia dito, que em Isaac seria chamada a tua descendência. Então a promessa de Deus estava estabelecida sobre a descendência em Isaac. Continuando agora lá em Gênesis 22. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaac, seu filho, e ele tomou fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai. Veja agora, Isaac, né? A primeira vez que Isaac está falando com Abraão. E disse, meu pai. E ele disse,
eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Veja que Abraão está fazendo tudo passo a passo, exatamente aquilo que Deus disse que era para ele fazer. Sem pestanejar. E aí diz assim, versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Veja, ele estava determinado a fazer aquilo que Deus havia dito. Porque ele tinha certeza que se ele fosse até o fim, Deus iria ressuscitar o seu filho. Ponto. Mas, nesse momento onde ele já ia imolar o filho, tomou o cutelo para imolar o seu filho, aí diz assim, versículo 11, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E coisa tremenda isso, porque como essa história, sabe, ela aponta para Cristo, né, e a sua obra. Primeiro que Isaque, ele já é um tipo que aponta para Cristo. Aonde ele está ali, ele, né, carregando, levando a lenha, assim como Jesus levou o lenho no qual ele foi morto. Levou o madeiro, a cruz, na qual ele foi crucificado, na qual ele foi oferecido em sacrifício por nós. Outro ponto, né, é que aquele carneiro que aparece, né, ali, né, que Deus, né, em sua providência, né, coloca naquele local, para ser oferecido em lugar de Isaque. Aqui, agora, nesse momento, daí nós já temos uma mudança na tipologia. Porque daí, nesse contexto, daí Isaque está sendo um tipo que nos representa, e esse carneiro ali é que está apontando, né, para Cristo. Por quê? Porque o carneiro é sacrificado no lugar do seu filho. Assim como Cristo foi sacrificado em nosso lugar, pelo Pai. Mas, continuando, versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei. E grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Então vejam, aqui é o momento onde Deus jura. Ele diz o seguinte, no 16. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. O Senhor jura por quem? Por si mesmo. Havia outro maior por quem Deus pudesse jurar? Não. Voltando lá para Hebreus. Hebreus capítulo 6. Então nós vemos, porque quando Deus fez, Hebreus 6, versículo 13, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então Abraão alcançou a promessa do Senhor. Por meio não só de Deus prometer, como também de Deus jurar que faria, que cumpriria aquilo que havia prometido a Abraão. Versículo 16, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Óbvio, nós cristãos, nós não somos orientados pela Escritura a ficar fazendo juramentos. Jesus nos ensinou a não jurarmos por coisa alguma.
Inclusive nós temos novamente a repetição desse ensino em Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Diz assim, mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Nós temos essa orientação para nós, na nossa conduta de vida como cristãos, de não jurarmos. Mas aqui está trazendo um aspecto geral daquilo que há entre os homens. Olha só, porque os homens, versículo 16, porque os homens, de maneira geral, certamente juram por alguém superior a eles. Tem pessoas que vivem fazendo juramentos, e juram por isso, e juram, eu juro. E muitas vezes, quando estão ali numa questão, de fato, como diz aqui, quando, tu promete que vai fazer isso, promete, jura, aí a pessoa jura, então tá, aí finaliza a questão ali, fica, então tá compromissado, tá? Como diz aqui, então, o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Aí diz assim, versículo 17, por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento. Vejam, meus irmãos, que isso que aconteceu com Abraão, e Deus fazer um juramento a Abraão, Deus com isso não estava querendo apenas confirmar, estabelecer, como diz aqui, ao mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, não era simplesmente, somente a Abraão. Era também para nós, meus irmãos. Tudo isso que Deus fez a Abraão. A forma como Deus lidou com Abraão não tem reflexo somente na vida especial lá do Abraão. É para nós. Como diz aqui, para quem que é? Aos herdeiros da promessa. Nós não somos os herdeiros da promessa também, assim como Abraão? Somos. É para nós, meus irmãos, também. Era para Abraão? Sim, mas é para nós também. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho. Deus precisava fazer isso, meus irmãos? Não, ele não precisava fazer um juramento. Ele disse, ele prometeu, se ele fez uma promessa, ele iria cumprir. Mas Deus sabe, Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe o quanto nós somos fracos, o quanto nós muitas vezes precisamos da repetição, de algo a mais, e por causa da nossa fraqueza, Deus leva em conta, e por isso ele estabelece de forma mais, Deus revela, Deus mostra de maneira mais abundante o quão imutável é o seu conselho, o seu propósito, as suas promessas. Então, para que aos herdeiros da promessa, nós, os que cremos, nós somos os herdeiros da promessa. Se alguém quiser entender mais sobre essa questão da herança, de que nós somos herdeiros, leia Gálatas. Sabe, Gálatas capítulo 3 e 4. Eu só não vou ler hoje porque eu já li outras vezes, outras ocasiões aqui em Hebreus aqui, e porque eu quero entrar no capítulo 7 e expor ali o início do capítulo 7, senão não vamos ter tempo hábil para isso. Mas leia depois, Gálatas capítulo 3 e 4. Tá? E vejam tudo aquilo que fala sobre a promessa, sobre nós sermos herdeiros, e vejam como claramente nós somos esses herdeiros, juntamente com Abraão, os herdeiros da promessa. Então, meus irmãos, quando Deus não apenas promete, mas jura, ele mostra de forma mais abundante o quão imutável é o seu conselho, não apenas para Abraão, mas também para nós. E aí diz assim, aos herdeiros, se interpôs com juramento. Versículo 18, para que por duas coisas imutáveis. Quais são essas duas coisas imutáveis? A palavra de Deus, a promessa, e também o juramento. Se Deus prometeu, se Deus falou, a sua palavra ela já é imutável. Mas Deus ainda adiciona algo a mais, o juramento. Ou seja, duas coisas que são imutáveis. Tanto a sua palavra, a palavra da promessa, como também o juramento. Então, como diz aqui, para que por duas coisas imutáveis,
nas quais é impossível que Deus minta, veja, por isso nós somos, né, os herdeiros da promessa, tenhamos então a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio, reter a esperança proposta. Vejam, olha que coisa tremenda, sabe, a forma como Deus se preocupa conosco, e Deus então deseja que nós tenhamos uma firme consolação. Por isso Deus estabeleceu não apenas promessas, mas também jurou que essas promessas seriam cumpridas, para que nós tenhamos uma firme consolação, um firme consolo, nós os que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então Deus ele estabeleceu uma esperança de salvação, por meio de Cristo. E Ele, Jesus Cristo, Ele é o nosso refúgio. Então quando diz assim, nós que pomos o nosso refúgio, aqui, meus irmãos, está relembrando o quê? Sabe quando tinha lá, diante dos hebreus, né, o povo de Israel, eles tinham 6 cidades de refúgio. Nessas 6 cidades de refúgio, que elas foram estabelecidas quando Israel entrou e herdou a terra de Canaã, né, Deus mandou que se estabelecessem 6 cidades de refúgio. Essas cidades elas eram para acolher aquele homem homicida que havia matado alguém de maneira culposa. Então existe o homicídio doloso, que é quando alguém tem a intenção de matar, e tem o homicídio culposo, quando alguém não tem a intenção, mas acabou que matou. Então, acontece, o homicídio doloso, aquele que matou alguém intencionalmente, né, então assassinou, a pena para esse crime, para esse pecado era o quê na lei de Moisés? A morte, pena de morte. Mas agora, e quando a pessoa apenas teve a culpa na morte de alguém? Foi uma morte acidental. Mas não havia um dolo. Aí, essa pessoa não era punida com a morte. Mas, tinha um porém. Ela precisava se abrigar na cidade de refúgio. E ela ficaria numa espécie de, não vou nem dizer prisão domiciliar, né? Era quase o que hoje seria uma tornozeleira eletrônica, porque ela poderia ficar dentro do âmbito daquela cidade, não de uma casa, né? Não de apenas uma casa com uma prisão domiciliar, mas dentro daquela cidade de refúgio. Dessa forma ela não seria morta, não receberia a pena de morte. E ela ficaria lá até que o sumo sacerdote morresse. Então, se o sumo sacerdote morresse em um ano ele estava livre, podia voltar para sua cidade, né, da onde ele morava, onde estava sua família e tudo mais. Agora, se o sumo sacerdote levasse 30 anos para morrer, ele ia ter que ficar 30 anos naquela cidade. Então, assim, acabava que era algo que servia tanto como uma proteção, mas também como uma espécie de pena. E que ela iria variar de acordo com a morte do sumo sacerdote. Então, não tinha um prazo definido, né? Era até que o sumo sacerdote morresse. Ia ter que ficar naquela cidade. Mas a questão é, a cidade de refúgio, meus irmãos, onde aquele que matou de forma não intencional poderia se abrigar, ela aponta para Cristo. Cristo, Ele é a nossa cidade de refúgio, no qual nós podemos nos abrigar e sermos livres da morte eterna. Por isso, quando diz aqui, os que pomos o nosso refúgio, ou seja, o nosso refúgio em Cristo, nos abrigarmos em Cristo para não perecermos eternamente. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então nós temos uma esperança de salvação. Lembra que a esperança ela é chamada, né, tanto em Efésios 6, como também lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a esperança ela é chamada como que um capacete, né, que nós devemos ter na nossa cabeça, o capacete da esperança da salvação. Então, nós devemos então reter essa esperança proposta, e aí diz mais, agora traz uma outra comparação, a qual temos como âncora da alma. Então essa mesma esperança, né, que nós temos em Cristo, tanto ela está vinculada a essa tipologia do refúgio, da cidade de refúgio. Cristo, Ele é a nossa cidade de refúgio na qual nós nos abrigamos. Então devemos nos abrigar em Cristo. Como também, aqui nós temos uma outra comparação no versículo 19.
essa esperança que nós temos em Cristo, no versículo 19 diz assim, a qual temos como âncora da alma, segura e firme e que penetra até ao interior do véu. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui está falando de Cristo como nosso sumo sacerdote, que adentrou até o interior do véu, ou seja, nós tínhamos no tabernáculo e no templo 3 áreas: o átrio exterior, o átrio interior, no caso o local interior que era chamado o lugar santo, e lá mais adiante, após o segundo véu, o átrio mais interior, né, o local mais interior, que era chamado o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, aonde o sumo sacerdote somente uma vez no ano podia entrar no dia da expiação, para fazer expiação pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Então, toda essa tipologia, né, da expiação e tudo mais, ela apontava para quem? Para Cristo. Ele, que é o nosso sumo sacerdote, que não por meio de outros sacrifícios, mas por meio do sacrifício de si mesmo, adentra no Santo dos Santos. Mas não num Santo dos Santos construído por mãos humanas, como era o tabernáculo no tempo de Moisés, como era o templo no tempo de Salomão, e depois, inclusive na época que Jesus, né, veio, estava lá ainda o templo de pé. Não era num templo ou num tabernáculo feito por mãos humanas que Jesus adentrou, mas foi no verdadeiro santuário celestial. Ele entrou nos céus, no Santo dos Santos, ou seja, diante do trono de Deus, fazendo dessa forma uma propiciação, uma expiação eterna pelos nossos pecados. Uma única vez, um único sacrifício dele é suficiente para sempre. E aí ele adentrou para dentro do véu e fez essa expiação por nós, uma única. E agora ele está lá, à destra do Pai, e intercede por nós. Ele é o nosso, ele não apenas foi, ele não apenas atuou no passado como nosso sumo sacerdote, ele continua atuando. No passado, o que ele fez uma única vez foi ser sacrificado por nós. E esse sacrifício não é repetido. Esse sacrifício foi um único sacrifício. Então aquelas músicas, né, que falam assim, tem uma música, né, que a gente cantava uma vez, né, mas que toda vez que eu ouvi ela, assim, desde o início, eu sempre estranhei aquela música, né, nunca, aquela mulher, eu faria de novo, né, tu lembra como é que é aquela? Isso. Morreria. Isso, morreria de novo. Meu Deus. A música pode até ser bonitinha, né? Até falar assim, nossa, né? O amor do Senhor morreria de novo. Mas é uma heresia. Jesus não morreria de novo. Não no sentido de que Jesus não tem amor suficiente para morrer de novo. Não é esse o ponto. Mas a questão, meus irmãos, é que esse morrer de novo anula, sabe, o poder e de maneira quão tremenda, sabe, que é estabelecido, especialmente no livro de Hebreus, que o sacrifício de Jesus é um único sacrifício. Não são dois, não há necessidade de um segundo sacrifício. O sacrifício de Cristo é perfeito e feito uma só vez. Isso, meus irmãos, isso vai ser enfatizado mais adiante. Né? O quão, sabe, essa questão, né, de que foi um único, uma só vez, um único sacrifício, uma vez. Isso é repetido, olha, no mínimo umas 10 vezes no livro de Hebreus. Ou seja, dizer que Jesus morreria de novo e tal, né, que ele faria novamente, não é por aí. Mas agora, então Jesus fez um único sacrifício por nós, mas ele entrou além do véu, e o que ele continua a fazer por nós é interceder. Porque o sumo sacerdote, o que ele fazia? Ele fazia expiação, mas ele intercedia pelos pecados do povo. Só que ele tinha que orar tanto pelos seus próprios pecados como pelos do povo. Jesus nunca precisou, Jesus nunca pecou, então óbvio que Jesus não precisou nem fazer expiação por si e nem orar por si. No caso, por seus pecados, porque ele não teve, jamais. Ele jamais pecou, jamais teve pecado. Mas agora, Jesus intercedeu e continua a interceder por nós. Ele é o nosso mediador, aquele que intercede por nós, junto do Pai. E a nossa esperança, então, ela está nele.
tanto no seu sacrifício, como também na sua intercessão. Porque ele continua na presença do Pai, intercedendo por nós. E então a nossa fé é como uma âncora estabelecida sobre ele, firmada nele. O navio, por que o navio coloca uma âncora no mar? Para ficar firme. Para as ondas do mar não levarem ele para qualquer lugar, mas ele permanecer ali, estático, imóvel naquele local. E dessa forma, nós devemos estar em Cristo, com a nossa fé, a nossa esperança ancorada nele, crendo no sacrifício dele e na intercessão dele por nós. Não é pelo nosso próprio esforço que nós estamos de pé, por mais que nós devemos nos esforçar, mas é de maneira especial, é pela obra de Cristo, tanto aquela que ele fez por nós na cruz, como aquela que ele continua fazendo por nós, intercedendo por nós. Então que a nossa confiança não esteja em nós mesmos, mas que a nossa confiança esteja inteiramente na obra do Senhor. Aí diz assim, então, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Ou seja, ele é o nosso precursor. Se ele é o precursor, é aquele que ele entrou antes. Mas significa que nós vamos entrar na sequência. E tem um local que ele aponta para esse Santo dos Santos, aonde Jesus entrou e aonde nós estaremos para sempre com ele, é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que ela é apresentada em Apocalipse em que forma? Na forma de um cubo. Porque ela tem a medida de comprimento, largura e altura são iguais. Da mesma forma como o tabernáculo e no templo, o Santo dos Santos tinha essa medida. A medida do Santo dos Santos era em forma de um cubo. Então isso aponta, meus irmãos, para quando nós... Ou seja, ele já entrou, ele já está lá. Mas nós vamos, na sequência também, estar na presença. E espiritualmente nós já podemos entrar. E espiritualmente nós já podemos nos achegar diante do seu trono. Como foi dito já, Hebreus capítulo 4, capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, nós já podemos chegar lá. Espiritualmente, em oração. Mas agora, vai chegar o dia onde nós fisicamente estaremos. Nesse Santo dos Santos celestial. E que tempo maravilhoso será esse, meus irmãos. Glória a Deus. Versículo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1, agora de Hebreus. Então, foi dito ali no final do capítulo 6, que Jesus, então, ele é feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora, no capítulo 7, vai explicar o porquê, vai nos dar um pouco mais sobre essa questão. Como assim, Jesus... feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque? Agora vai começar a explicar quem é Melquisedeque. E só antes de nós lermos aqui o capítulo 7 de Hebreus, vamos só ler o texto lá de Gênesis, onde menciona o Melquisedeque. Tá. Gênesis capítulo 14. Gênesis 14. O que nós temos no capítulo 14 de Gênesis? Ocorre uma guerra. Tá? 4 reis contra 5. Reis lá da Mesopotâmia vêm para a região ali de Canaã e guerreiam. E levam o despojo, levam prisioneiros. Eles atacam, por exemplo, Sodoma, Gomorra, dentre outras cidades ali. E inclusive levam quem? Cativo? A Ló, o primo de Abraão. Primo, sobrinho? É ambos. E aí, quando Ló é levado cativo, e o Abraão fica sabendo, ele se arma junto com
os seus jovens, né, servos da sua casa, e junto com outros homens, né, daquela região que eram amigos dele, confederados dele, vão 318 homens, então, e vão para a guerra, para, né, especialmente, lógico, recuperar o Ló, mas também, né, trazer libertação para todos os outros. Né? E eles vão e vencem aquela guerra. E aí diz no Gênesis 14, versículo 16, diz o seguinte: e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E aí vai mencionar agora o Melquisedeque. Vejam que a menção ao Melquisedeque, ela vai do versículo 18 ao 20. São 3 versículos somente. E depois nós vamos ter um versículo lá no Salmo 110, versículo 4, que já vamos ler daqui a pouquinho. Aí diz assim, ó, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse, bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E na sequência, o rei de Sodoma disse a Abrão, dá-me a mim as pessoas e os bens, toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Man, estes que tomem a sua parte. Então, só relendo aqui novamente nesses 3 versículos ali onde fala, né, de Melquisedeque, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Interessante que isso aqui não vai ser mencionado lá em Hebreus, nessa questão do pão e vinho, mas é digno de nota, né? A questão como isso aponta para Cristo. Né? Por quê? Porque Jesus, ele estabeleceu na ceia o pão como um símbolo do seu corpo e o vinho, o produto, né, da videira, o suco da uva, como o símbolo do seu sangue. Então, é muito interessante isso, né? Ele vem com pão e vinho, né? Aquilo que são os símbolos, né, do sacrifício de Cristo por nós. O seu corpo que foi entregue por nós, o seu sangue que foi derramado por nós. Mas assim, então, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Vejam, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é o primeiro sacerdote mencionado na Escritura. Não havia um outro sacerdote mencionado na Escritura antes dele. Porque Arão, ele vai ser constituído como um sacerdote no templo lá de Moisés. 400 anos depois desse momento aqui. Só que, vejam, muito tempo depois. Aqui, ele já é apresentado como sacerdote. Sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, do Deus verdadeiro, do Deus vivo, do Deus Altíssimo. E diz que abençoou quem? Melquisedeque abençoa a Abraão. E abençoou e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Veja que ele não abençoa por si mesmo. Né? Ele roga a bênção, né, de Deus. Né? Abençoou dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ok. Voltando agora aqui para Hebreus 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Antes de eu prosseguir aqui, quero comentar algumas coisas sobre Melquisedeque e alguns posicionamentos que existem sobre ele. Basicamente,
Nós temos mais posições, tá, sobre isso, mas tem uma posição lá dos judeus, né, que identificavam Melquisedeque como sendo Sem, o filho de Noé, né, mas que, no meu entender, não faz sentido nenhum. Tá? Até porque eles usam isso, né, e dão uma interpretação bem estranha, assim, né, sobre... Então é completamente sem sentido. Tá? Mas, basicamente, nós temos duas posições, onde... podemos dizer assim, irmãos, né, fiéis, né, têm chegado, né, a conclusões diversas. Existe uma interpretação majoritária, existe uma interpretação minoritária, né, mas que eu não entenderia que ela seria uma posição herética. Né. Com certeza, uma das duas estão erradas, não tem como as duas estarem certas. Tá? Então, é óbvio que uma das duas interpretações estão erradas. Tá? Uma das duas. Uma está certa, a outra está errada. Não tem como ambas as duas interpretações serem corretas. Mas, quais são essas duas interpretações? Uma, a de que Melquisedeque era um rei, um homem, que viveu naquele tempo, que era um rei de Jerusalém. Né? E a outra interpretação de que Melquisedeque aqui era uma teofania, uma manifestação de Cristo, né, antes da sua encarnação. Como eu disse, não tem como ambas as interpretações estarem certas. Tá? Uma das duas está errada. Né? Uma das duas vai estar errada, logicamente. Mas, né, nesse quesito, por mais que, né, por exemplo, assim, eu estava lendo, né, vários materiais, assim, tem alguns irmãos, assim, inclusive, né, que eu amo muito e, né, respeito, né, o posicionamento deles, né, nesse sentido, assim, né, de pensar de maneira divergente, né, nesse quesito, né, quando interpretam que aqui seria uma teofania, mas, pessoalmente, né, eu interpreto que, nesse caso aqui, não é uma teofania, mas que Melquisedeque era um homem e que ele é um tipo que aponta para Cristo. Tá? E aí diz assim, ó, então voltando, tá? Versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, então, primeiramente, né, rei de Salém. Né, Salém aqui é uma cidade né, que é a mesma Jerusalém. Salém é aquela cidade que ela vai dar, né, é a mesma cidade de Jerusalém. Nós vemos, né, por exemplo, tem salmos, né, que fazem menção a Salém, né, dessa forma, conectando com Jerusalém. Né, então, rei de Salém. E, então, Jerusalém, né, essa cidade, ela é uma cidade antiquíssima. E, possivelmente, não posso afirmar isso, mas daqui a pouco haveria até uma possibilidade de que o próprio Melquisedeque a tivesse fundado. Né. Melquisedeque, então, né, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, né, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então, Salém, né, significa paz. Então, rei de paz, né, mas também Melquisedeque significa rei de justiça. Por isso diz assim, ó, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça. Né? Por que rei de justiça? Porque Melquisedeque significa rei de justiça. Melk significa rei. E Sedeque significa justiça. Por isso, rei de justiça. Então, Melquisedeque. É interessante que, posteriormente, nós vemos, por exemplo, né, um outro rei de Jerusalém, que ele tem um nome, de certo modo, semelhante. De certo modo, semelhante. Por quê? Nós vamos ter um rei em Jerusalém na época de Josué. Quando Josué está entrando na terra e conquista, né, a terra de Canaã, o rei de Jerusalém, naquele contexto, sabe qual é o nome dele? Adonisedeque. Que seria algo traduzido, né, seria algo como o meu senhor é justo. Né? Ou senhor de justiça. Então vejam que
né, aqui nós temos, inclusive, né, poderíamos dizer assim, muitas vezes os reis eles tinham uma espécie de títulos, né? Tipo, por exemplo, Ben-Hadad, né? Os reis da Síria normalmente tinham esse título, Ben-Hadad. Né? Vai olhar Ben-Hadad, parece ser só um homem, mas vai olhar, tem várias gerações sempre, né? O rei da Síria era chamado Ben-Hadad, Ben-Hadad. Por quê? Né? Porque era um título daquele rei. E é interessante essa questão, né, dos reis aqui de Jerusalém, que são mencionados, um Melquisedeque, o outro Adoni-Zedeque, né? Ambos reis de Jerusalém. Então, é mais um aspecto, né, que aponta para né, para essa interpretação, né, de Melquisedeque ser um rei, né, um rei humano, né, de Jerusalém. O fato de que um outro rei, né, aliás, o próximo rei que é mencionado na sequência, né, de Jerusalém, vinculado a Jerusalém, tem um nome, né, nessa mesma temática, assim, né, ou seja, Melquisedeque. Né. Aí diz assim, também rei de Salém, que é rei de paz. Né. Aqui, uma vez que Melquisedeque ele aponta para Cristo, né, ele é um tipo que aponta para Cristo, é muito interessante o fato de haver aqui tanto o aspecto da justiça como o aspecto da paz. Né? Rei de justiça, né, e rei de Salém, que é rei de paz. Justiça e paz. Porque nós vamos ver o que, meus irmãos? Tem um texto de Isaías 32, 17. Olha para nós aqui, Lucas. Isaías 32, 17. Olha só. E o efeito da justiça será paz. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Então, o fato de haver, né, essas duas nomenclaturas, né, tanto rei de justiça como rei de paz, isso também aponta para a obra de Cristo, meus irmãos. Por quê? Porque Jesus, por meio do seu sacrifício, ele nos justifica. E ele estabelece Deus como justo e justificador. Porque Deus não poderia nos justificar sem o sacrifício de Cristo. Porque se Deus fizesse isso, ele nos justificasse sem a base no sacrifício de Cristo, ele se tornaria injusto ao nos justificar. Mas agora, por meio do sacrifício de Cristo, ele pode nos justificar e ao mesmo tempo a sua justiça se mantém incólume. Por quê? Porque o pecado é punido. Esse que é o ponto. O pecado precisa receber a punição. E aí Jesus, como nosso fiador, ele se apresenta para ser punido em nosso lugar. O fiador não é aquele que tem que pagar a dívida quando o devedor não consegue pagar? Não é o fiador que tem que arcar com a sua consequência e pagar a dívida? Jesus se apresenta como nosso fiador e paga a nossa dívida. Por isso Deus, ao nos perdoar, ao nos justificar, ele permanece justo. Porque a base pela qual ele pode nos justificar está estabelecida em Cristo, no seu sacrifício. E aí nós vemos, né, então, tanto aqui, né, o efeito da justiça será a paz. Né, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Essa questão aqui, a segurança, né, repouso e segurança para sempre. Nós vimos ali, né, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, né, que penetra até o interior do véu. Mas, outros textos, né, Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, o efeito da justiça, como nós lemos lá em Isaías, será a paz. Tendo sido, pois, justificados, ou seja, a justiça de Deus sendo imputada a nós, a justiça de Cristo sendo imputada a nós, então, justificados pela fé, temos paz com Deus. O efeito da justiça, então, é a paz. Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos também, 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, nós somos justificados. Por sermos justificados, passamos a ter paz com Deus. E o efeito de tudo isso é alegria, a alegria da salvação, alegria no Espírito Santo. Voltando então lá para Hebreus, aí diz assim, ó, Hebreus capítulo 7, versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia,
não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam, meus irmãos, que é muito interessante como a forma como Paulo aqui interpreta a passagem lá de Gênesis, capítulo 14, onde aparece Melquisedeque. Porque qual é o ponto? É mencionado o pai e a mãe de Melquisedeque lá no texto? É mencionado quem foram os filhos de Melquisedeque e se teve filhos? É mencionado quando ele nasceu? Ou quando ele morreu? Não, não é mencionado. Isso significa que ele não teve um pai ou uma mãe, que ele não tenha gerado filhos, significa que ele não teve um nascimento ou que ele não morreu? Não, não significa isso. Mas significa que o texto bíblico não fala nada sobre essas coisas. E uma vez que ele é um tipo que aponta para Cristo e o texto não apresenta lá, Melquisedeque nasceu em tal contexto, tal, filho de fulano e de ciclana, né, que morreu em tal contexto, tal. O texto não fala nada sobre isso. Então, tipologicamente, uma vez que o texto não faz referência ao nascimento, à morte, à descendência ou aos seus antepassados e tal, ou seja, ele não tem uma genealogia, né, apresentada no texto, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, ou seja, não há nada disso descrito na Escritura. E aí diz assim, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Vejam que se o texto estivesse ali apresentando, né, a Melquisedeque como sendo o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, seria muito estranha essa linguagem, né, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Ou seja, o que isso está nos deixando claro aqui? É que Melquisedeque era um tipo que apontava para Cristo. E de maneira muito tremenda, né, o fato de não haver lá a menção a pai, mãe, a descendente, né, ou uma genealogia da qual ele fazia parte, de maneira muito apropriada, isso aponta para Cristo como nosso sumo sacerdote, pelo fato de que Jesus ele não é nosso sumo sacerdote dependendo de uma genealogia. Porque como é que eram os sacerdotes ali? Arão ele vinha, né? Ele era descendente de Abraão, Isaac, Jacó, Levi, ele foi até Arão. E aí depois os sacerdotes que vinham depois, tinham todos que ser descendentes de quem? De Arão. Então tinha que ter uma genealogia. E aí poderia se dizer assim, tá, mas e Jesus? Cadê a genealogia dele para se poder dizer, não, peraí, não precisa Jesus ter uma genealogia. A filho de fulano, de ciclano, para daí, né, poder ele ter o direito de ser o sacerdote. Melquisedeque, está lá mencionado, não é mencionada a genealogia de Melquisedeque, para ser, e ele era o sumo sacerdote, ele era sacerdote. Então, de maneira semelhante, Jesus não precisa de uma genealogia de sacerdotes, da qual ele é o herdeiro, para daí, né, ele poder ser reconhecido como um sacerdote. Os outros, né, no povo de Israel, conforme, né, a lei de Moisés, precisava. Mas agora, em Cristo, ele é sacerdote conforme o cumprimento de uma outra profecia. E também de um juramento. Porque lá, Salmo 110, versículo 4, coloca para nós aí, Lucas. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, jurou o Senhor. Muito, muito tremendo, né? Que não só o juramento foi feito a Abraão, no sentido da promessa, da aliança, mas inclusive o fato de Jesus ser estabelecido como sacerdote, como nosso sumo sacerdote, também é estabelecido por meio de juramento. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Outro ponto que, se Melquisedeque fosse, né, tipo Cristo pré-encarnado, seria até um pouco, né, um pouco estranho, né? Jesus, né, sumo sacerdote segundo a ordem dele mesmo, né? É algo
soaria um pouco, mas também esse não seria o argumento principal, né, para essa questão, né? Mas, continuando aqui, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Por quê? Porque não há uma descrição no texto bíblico de fim. Né? Arão, que é dito, né? Arão ele se tornou o sumo sacerdote. Está lá a descrição da morte de Arão ou não está? Está. Ou seja, Arão tem ali momento. Ó, Arão foi lá no Monte Hor e morre. Mas agora, onde é que está a descrição da morte de Melquisedeque? Não tem a descrição da morte dele. Por isso que, de maneira muito apropriada, ele é apresentado como um tipo que aponta para Cristo, porque Cristo não morre. Cristo ele morreu por nós, mas depois que ele ressuscitou, a morte não mais tem poder sobre ele. Ele é um sacerdote eterno, porque ele vive para sempre. Por isso que Cristo permanece, né, sacerdote para sempre. Versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então vejam, Levi, né, no caso, lógico, os descendentes de Levi, né, tomam dízimos dos seus irmãos. E todos eles saíram dos lombos de Abraão. Aí diz assim, ó, versículo 6, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, ou seja, porque Melquisedeque não era um descendente de Abraão, que tinha ali a sua genealogia entre eles, aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, o texto é bem claro em nos apresentar que Melquisedeque era maior que Abraão, porque o maior abençoa o menor. O menor é abençoado pelo maior. Então, Melquisedeque é aquele que abençoou Abraão. Portanto, Abraão era menor que Melquisedeque. E, bom, continuando aqui o versículo 8. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Ou seja, o próprio Levi, né, quando ele está ali, ele não tinha nem nascido ainda, né, porque estava ali Abraão. Abraão, nesse momento, ele não tinha nem gerado Isaac. Isaac não tinha, então, por Isaac não ter nascido, não tinha gerado Jacó. E Jacó, como não tinha nascido, não tinha gerado ainda Levi. Aí diz assim, o Levi ainda estava nos lombos de seu pai. E se Abraão, né, que é maior que Levi, deu dízimos a Melquisedeque, então é óbvio que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. Porque se Melquisedeque é maior que Abraão, e Abraão é maior que Levi, então é óbvio que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Arão. E o sacerdócio, né, portanto, né, levítico. E se o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao sacerdócio de Levi, do qual Melquisedeque era um tipo de Cristo, que dirá então o sacerdócio do próprio Cristo? O quão maior não é que o sacerdócio de Levi, que o sacerdócio de Arão. Portanto, jamais, né, se poderia, né, entre as opções. E agora, né, pense, o povo hebreu aqui, numa época em que o templo ainda estava de pé. E agora vamos continuar dependendo do sacerdócio aqui de Arão, vamos voltar, né, para as velhas práticas da lei, confiar nos sacrifícios de animais e tudo mais, ou nós vamos depender do sacrifício de Cristo? Nós vamos depender do sacerdócio de Cristo.
O sacerdócio de Cristo é imensamente, né, superior, maior que o de Arão. Então é isso, meus irmãos.